chave que meu avô me deixou não era para a porta da frente. Era para o lugar que ele manteve trancado por anos. Não percebi no início. Como se fosse um vírus, entrou no meu sistema operacional sem aviso prévio. O desaparecimento do Léo foi tratado como um mistério. Uma noite, após o expediente, ele não voltou para casa. Nada foi levado. O carro ficou na vaga do prédio. A polícia sugeriu motivos pessoais, uma fuga. Mas eu conhecia meu irmão. O apartamento dele ficou parado no tempo, um diorama de uma vida interrompida. Foi quando comecei a frequentar o lugar, tentando sentir algum vestígio, que as cópias involuntárias começaram. Primeiro foram os gestos. Eu, que sempre usei a mão direita, peguei uma caneta com a esquerda, a maneira desajeitada e característica dele. Na cafeteria onde almoçamos toda quarta-feira, pedi seu pedido absurdo, café preto com um cubo de gelo. O garoto estranhou, eu também estranhei. A palavra saiu da minha boca antes que meu cérebro pudesse vetar. Depois, os trajetos. Minha rota para o trabalho era direta, 15 minutos. Comecei a pegar um desvio inexplicável, passando pela rua da antiga escola de música dele. Uma rua cheia de quebra-molas que me irritava profundamente. Meu carro parecia guiar-se sozinho. Às 21h47, ponto final, meu corpo se levantava do sofá. Era o horário em que o Léo costumava dar uma volta no quarteirão para arejar a cabeça. Eu odiava andar à noite, mas as pernas me carregavam para fora, os pés batendo no mesmo ritmo arrastado dele, seguindo a mesma volta de 3 quarteirões que ele me descrevera uma vez. A perda de controle foi se tornando uma presença constante. Encontrei marcas de pasta de dente azul no lavatório, a marca infantil que ele usava. Minha playlist foi substituída durante o sono por horas de podcasts sobre carpintaria, um hobby dele que eu achava tedioso. Acordava com as ferramentas do meu pai, que guardava na despensa, dispostas sobre a mesa da cozinha, organizadas na ordem peculiar e ilógica que o Léo empregava. O clímax veio em uma noite de chuva fina. Havia lutado contra o impulso o dia todo. O cansaço era um peso denso nos meus ossos. Adormeci no sofá. Um barulho me despertou. O som específico da fechadura da porta da frente girando com dificuldade. Um ruído que me oferecera para consertar para ele inúmeras vezes. Meu corpo reagiu antes da minha consciência. Levantei. Caminhei até a porta. Não era a minha porta. Era a porta do apartamento do Léo. O corredor cheirava a tinta fresca e tapete velho. O cheiro do prédio dele. Olhei para baixo. Meus pés estavam calçados com os tênis surrados de correr que ele tanto amava, que eu jurara ter visto no armário fechado dele. A iluminação do corredor era aquele amarelo pálido e intermitente da lâmpada defeituosa do andar dele. À minha frente, a porta entreaberta do apartamento 304. A porta que a polícia selou e depois removeu a fita. O apartamento que estava vazio. Uma compreensão não pensada inundou minha mente. Não estava indo visitar. Estava voltando para casa. Meus dedos, que não pareciam meus, empurraram a porta. O apartamento estava escuro, silencioso, naquele estado de suspensão de um lugar que espera. Meus olhos se ajustaram à penumbra. E na poltrona perto da janela, a silhueta de alguém sentado, imóvel, olhando para a escuridão da rua. O telefone no meu bolso vibrou. Um único, curto toque. A mensagem era do meu próprio número, enviada para mim mesmo. 2 palavras. Sua vez. A figura na poltrona não se moveu, mas senti, com uma certeza que gelou o sangue nas minhas veias, que estava sorrindo. E pior, senti os cantos da minha própria boca se curvarem para cima, em um reflexo perfeito e involuntário, enquanto meus passos, os passos do Léo, me levavam para dentro do apartamento escuro. A porta começou a se fechar atrás de mim, com um clique suave e final. Do lado de fora, no corredor vazio, o telefone deixado para trás vibrou mais uma vez no chão. Alguém, em algum lugar, acabara de começar a sentir uma vontade súbita e inexplicável de tomar café preto com gelo.
Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Conheço este parque desde que me entendo por gente. É uma geografia íntima, mapeada nos meus joelhos ralados da infância e nos passos lentos de agora. Seu desenho é uma verdade imutável. O caminho de terra batida que serpenteia do Portão de Ferro até o Velho Carvalho são exatamente 723 passos meus. O banco de madeira azul desbotado está sempre inclinado para a esquerda. Sua perna traseira direita mais curta devido à raiz que levantou o cimento anos atrás. Às 17h20, no inverno, o último raio de sol atravessa uma brecha específica nos prédios e atinge a base da estátua do poeta, iluminando a data de nascimento esculpida. Ou, pelo menos, era assim. A primeira mudança foi quase imperceptível, uma dissonância de espaço. Caminhando minha rota habitual, contei os passos automaticamente. Parei ao chegar no Carvalho. Havia dado apenas 700 passos, 23 passos a menos. Olhei para trás, o caminho parecia normal, a distância visual idêntica. Achei que estava distraído, que minha contagem falhara. No dia seguinte, contei com atenção obsessiva. 701 passos. O Carvalho parecia um pouco mais perto do portão. Então foram os objetos. O banco azul. Uma manhã ele estava inclinado para a direita. A perna mais curta havia mudado de lado. Toquei a madeira, examinei o chão. A raiz estava lá, mas do outro lado, como se o banco tivesse sido reposicionado em um eixo diferente durante a noite. Ninguém mais parecia notar. Os idosos que jogavam damas nele reclamaram apenas de dores nas costas de sempre. Os sons vieram depois. O parque tem sua própria sinfonia. O rangido do balanço de correntes no canto leste, o murmúrio da fonte quebrada que só gorgoleja com o vento certo, o padrão específico dos pombos batendo as asas ao levantar voo dos beirais do banheiro público. Comecei a ouvir o balanço rangendo do lado oeste, onde não há balanço. A fonte gorgolejava em dias de ar completamente parado. Os pombos batiam as asas em unissono, um ruído mecânico e perfeito que soava mais como o tic-tac de um relógio gigante. Tentei documentar. Fotos no meu telefone mostravam apenas o parque normal. Gravei áudios, mas nas gravações os sons estavam corretos, perfeitos. Minha voz soava abafada, distante, enquanto descrevia as anomalias que só meus sentidos captavam. A desconexão entre a evidência digital e a minha experiência foi a parte mais aterrorizante. Eu era o único sensor defeituoso em um mundo que funcionava perfeitamente. A noite em que entendi foi uma noite de lua cheia. O parque fecha ao anoitecer, mas o portão nunca me impediu. Precisava ver. O ar estava imóvel, a cidade em volta um zumbido baixo. Fui direto ao ponto de origem, o Carvalho. Contei os passos no escuro, tateando o caminho. 650. O Carvalho estava muito, muito mais perto. E então vi. Não com os olhos, mas com a percepção de quem conhece um lugar de cor. O parque não estava reorganizado, estava sendo dobrado. O caminho não era mais uma linha, mas uma curva suave que parecia comprimir o espaço entre o portão e a árvore. O banco não se movia, mas a perspectiva dele em relação à estátua do poeta estava errada, como se vista através de uma lente olho de peixe. O parque estava se adaptando a uma geometria diferente, uma topografia que não era plana, mas curva, e ele estava se ajustando lentamente, como um origami gigante sendo cuidadosamente refeito. Fiquei parado sobre o Carvalho, a única testemunha de uma transformação silenciosa. E foi quando percebi o silêncio. Nenhum som da cidade, nenhum vento, apenas um ruído de fundo, quase subaudível, de coisas se deslocando, deslizando suavemente sobre si mesmas.
O som de móveis sendo arrastados em um andar acima, mas de vindo de todas as direções, inclusive de baixo. Uma folha seca caiu do carvalho. Eu a segui com os olhos. Ela não caiu em espiral, nem em linha reta. Caiu em um arco suave e antinatural, como se traçasse a curvatura de uma superfície invisível, e pousou a uma distância que meu cérebro insistia em interpretar como lá, mas que meus olhos viam como aqui. Senti então não medo, mas uma solidão cósmica. Eu era um ponto de dados desatualizado em um sistema que havia atualizado seu software. O parque não era hostil, ele simplesmente era indiferente. A mudança não era para mim, nem contra mim. Ela simplesmente era. E eu, com minha memória linear e meu mapa mental desatualizado, era um anacronismo. Agora venho aqui todas as noites. Observa. Anoto as mudanças em um caderno que sei que, se alguém lesse, descreveria um parque comum. O número de passos até o carvalho diminui a cada semana. O banco já gerou 180 graus. A estátua do poeta, algumas manhãs, parece olhar para uma direção completamente nova. E algumas noites, quando a dobra espacial parece mais intensa, acho que vejo outras pessoas aqui. Formas vagas, distorcidas, caminhando por percursos que não existem no meu mapa, seguindo caminhos que se curvam para ângulos impossíveis. Elas não me veem. Para elas, eu devo ser apenas uma falha de renderização, um borrão estático em um mundo que segue suave e inexoravelmente dobrando-se em uma forma nova. Em breve, talvez eu dê um único passo e chegue ao carvalho. E então, quem sabe, o próximo passo me levará a um lugar para o qual nem mesmo meus sentidos antiquados terão uma referência. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. O velho seu Arlindo não era ninguém importante. Era o zelador do edifício Santos, um homem de poucas palavras e hábitos de relógio. Às 5h30 da manhã, o rangido do carrinho de lixo dele no corredor era o despertador de meio prédio. Às 19 horas em ponto, o som da vassoura de palha batendo no degrau da escada de serviço anunciava o fim do seu turno. Ele estava lá há 30 anos. E então, uma terça-feira comum, ele não apareceu. No primeiro dia, foi um alívio. Silêncio pela manhã, uma pequena coletiva de liberdade. No segundo dia, o lixo começou a se acumular na porta dos apartamentos. Um cheiro adocicado e desagradável pairou no hall. No terceiro dia, as luzes do corredor começaram a piscar. Não de maneira aleatória, mas em uma sequência. O terceiro lustre do corredor principal apagava-se por exatos 10 segundos, depois o sexto, depois o primeiro, em um ciclo lento e persistente, como uma respiração defeituosa. Eu moro no 304. Morei aqui por 8 anos e nunca soube o sobrenome do seu Arlindo. Mas na quarta noite, o prédio começou a sentir sua falta de uma maneira que transcendeu o físico. O elevador, sempre obediente, passou a parar no térreo com as portas abertas, recusando-se a subir até que alguém batesse 3 vezes no botão do meu andar. Um tique que eu tinha e que o seu Arlindo, uma vez, em um raro momento de conversa, disse reconhecer pelo som. A água do meu chuveiro, sempre quente, começou a sair morna e com um ritmo intermitente, pulsante, que ecoava estranhamente o passo arrastado dele pelos corredores. E os sons não eram mais os sons da cidade, eram os sons do prédio, rangidos estruturais que vinham das mesmas vigas no mesmo horário, todas as noites. Um sussurro de tubulações que soava menos como água correndo e mais como palavras sibiladas inintangíveis. Percebi, então, a função não documentada do seu Arlindo. Ele não apenas varria e tirava o lixo, ele acalmava o lugar. Sua presença constante, seus rituais imutáveis, eram como um peso, um estabilizador.
Ele era o ponto fixo em torno do qual o edifício girava. Sem ele, a estrutura estava desequilibrada, à procura de um centro. A gota d'água foi o sistema de interfones. Eles começaram a tocar sozinhos, sempre à meia-noite. Atendia e só se ouvia um ruído de estática densa, com uma respiração ofegante e rouca. Nenhum morador admitia ser o autor da brincadeira. Até que na noite passada, o meu tocou. A estática veio, depois a respiração. E então, uma voz que não era humana, mas uma colagem de sons do prédio. O rangido do carrinho de lixo, o bater da vassoura, o estalo de uma lâmpada queimando, tudo amalgamado em uma palavra distorcida. Zelador. Desliguei, as mãos trêmulas. O prédio estava frio, um frio que vinha das paredes. Olhei pela janela. A luz do corredor, vista pela fresta debaixo da minha porta, não estava mais branca. Pulsava em um amarelo sujo, como a luz das lâmpadas antigas da escada de serviço que só o seu Arlindo usava. E foi então que entendi. O prédio não chorava a perda. Ele fazia um requisito. O espaço físico, este monólito de concreto e canos, havia se acostumado a uma função que agora estava vaga. O sistema exigia um operador, alguém para assumir os turnos, para seguir os rituais, para ser o ponto de ancoragem contra a desordem que começava a crescer nas bordas da realidade do lugar. O evento final foi silencioso. Acordei hoje às 5h28, 2 minutos antes do horário do carrinho de lixo. Uma pressão atmosférica estranha enchia o quarto. Senti, mais do que ouvir, um arrasto lento e pesado do lado de fora da minha porta. Não ousava olhar pelo olho mágico. Em vez disso, meus olhos foram puxados para o canto do meu quarto. Lá, encostadas na parede que dá para o corredor, estavam minhas próprias luvas de trabalho. Eu sou encanador, mas posicionadas de maneira estranha, como se segurassem um cabo invisível. Ao lado, um par de chinelos velhos meus apontavam para a porta, na mesma posição relaxada em que o seu Arlindo sempre deixava os dele na portaria, pronto para calçar. E então, a campainha tocou. Não o interfone, a campainha física da minha porta. Um único toque, claro e formal. Não me mexi. O coração batia em um ritmo louco. Do lado de fora, o arrasto parou. A luz amarela e pulsante sob minha porta começou a se intensificar, a clarear, até se tornar a luz branca comum do corredor. O frio nas paredes recuou. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da ameaça, mas o silêncio de expectativa. O prédio havia feito sua oferta. Havia me mostrado a vaga. Havia me apresentado as ferramentas. Agora são 5h29. Em 1 minuto será 5h30. E eu estou aqui, sentado na cama, olhando para as luvas no chão. O prédio está quieto, mas é uma quietude atenta. É o silêncio de uma máquina complexa que parou, aguardando que alguém aperte o botão de partida. Sinto o peso do hábito de 8 anos puxando meu corpo para cima. Meus pés procuram o chão, se direcionam para os chinelos. Uma parte de mim, a parte que aprendeu a rotina deste lugar, que conhece cada cano, cada fio elétrico, já sabe o que precisa ser feito. O prédio respirou fundo e está esperando para ver se eu vou assumir o turno. Eu sou um cético por profissão, analista de sistemas. Meu mundo é lógica binária, causa e efeito. Então, quando coisas começaram a acontecer no apartamento que herdei da minha tia, sons de respiração nos cantos escuros, a sensação de ser observado ao virar as costas, minha resposta foi tecnológica. Decidi provar para mim mesmo a inexistência do fenômeno. Comprei equipamentos, uma câmera de vigilância noturna de alta sensibilidade, um gravador de áudio digital profissional, um sensor de movimento. Instalei tudo no living, o epicentro das minhas alucinações. A narrativa que se segue é um relato do que vivi, intercalado com o que as gravações capturaram. São 2 registros distintos, o da minha memória e o dos arquivos. Dia 1. Gravação de áudio, 23h14. Minha voz, clara,
um tom ligeiramente arrogante. Teste inicial. Estou sozinho no apartamento. Nenhum som anômalo detectado por mim. Vamos ver o que o equipamento capta durante a noite. O que a gravação registrou? Segmento extraído, 3 horas e 47 minutos. Além do ruído branco esperado, há um padrão, um sussurro repetitivo, quase sibilado por baixo do zumbido elétrico. Não são palavras em nenhum idioma que reconheça. Soa como alguém tentando formar sons com uma boca cheia de água. O padrão se repete a cada 9 minutos e 37 segundos, exatamente. Dia 3. Gravação de vídeo, 2 horas e 31 minutos. Minha anotação no diário. Acordei com a certeza de que alguém estava sentado na poltrona ao pé da minha cama. A câmera apontava diretamente para ela. Nada. O que a gravação mostrou? Frame 2 horas, 30 minutos e 55 segundos. Até 2 horas e 31 minutos. Eu me viro na cama, inquieto. A poltrona está vazia, mas a luz infravermelha da câmera reflete em algo. Nos braços da poltrona de veludo, 2 depressões aparecem gradualmente, como se peso invisível fosse aplicado. Elas se aprofundam, mantêm-se por 5 segundos e depois se aliviam lentamente, o tecido voltando ao normal. Na almofada das costas, um único fio de cabelo grisalho, a cor do cabelo da minha tia, aparece pairando por um instante antes de cair no chão. Dia 5. Gravação de áudio e sensor de movimento. 4 horas e 18 minutos. Minha percepção. Um barulho alto vindo da cozinha, como panelas caindo. Corri. Tudo estava no lugar. Apenas uma caneca estava levemente deslocada no escorredor. O que os dados revelaram? O sensor de movimento no corredor foi acionado às 4 horas e 17 minutos e 58 segundos. A câmera do living, que cobre parte do corredor, mostra uma distorção no ar. Uma névoa de calor, como a que sobe de um asfalto quente, se movendo em direção à cozinha. No áudio, o ruído das panelas é precedido por um segundo de silêncio absoluto, todos os ruídos ambientes cessam, e seguido por um suspiro longo e aliviado, captado pelo microfone sensível da câmera. Dia 7. O clímax. Gravação de vídeo e áudio sincronizados. Das 0 hora às 6 da manhã. Eu havia colocado a câmera em frente ao grande espelho do corredor, aquele onde minha tia sempre se arrumava. A ideia era captar qualquer reflexo anormal. Eu estava na sala, tentando trabalhar, mas a tensão era palpável. O que eu senti? Um frio intenso, localizado apenas na minha nuca. A sensação clara e inconfundível de um dedo percorrendo minha coluna vertebral por cima da camiseta. O que a gravação no corredor capturou? Minha imagem refletida no espelho. Eu de costas para o corredor, na sala. E atrás do meu reflexo, no mundo do espelho, uma figura. Não uma aparição espectral, mas algo mais sólido. Uma mulher idosa de costas também, vestindo o roupão de flanela que minha tia usava. Ela não me olhava. Estava alisando algo no ar diante dela. Seus braços faziam um movimento suave, de cima para baixo, como se estivesse passando a mão pelos cabelos de alguém mais baixo, alisando o cabelo de uma criança invisível. O reflexo do meu próprio corpo estremeceu no espelho no exato momento em que senti o toque na nuca. O áudio captou então 2 vozes sobrepostas. A minha, ofegante, de dentro da sala, e outra, vinda do próprio corredor, da frente do espelho. Um cantarolar baixo, desafinado, a melodia de uma cantiga de ninar que minha tia cantava para mim. A voz dela. Foi demais. A lógica rachou. Corri, desliguei os equipamentos à força, arranquei cabos. Passei horas apagando os arquivos. Formatei os cartões de memória. Joguei o gravador no lixo. A câmera está numa caixa no fundo do armário. Agora, vivo no silêncio que instalei. Mas o apartamento não está silencioso. Às vezes, no meio da noite, meu telefone, desconectado de qualquer carregador, ilumina-se sozinho por um segundo. Ou a tela da TV reflete por um instante uma figura sentada no sofá antes de mostrar meu programa. E o pior
Não são essas ocorrências. O pior são as lembranças das gravações. O sussurro aquático, as depressões no veludo, o suspiro após o barulho, o cantarolar. Às vezes, na quietude absoluta, juro que ainda posso ouvir o ruído branco do gravador. E por trás dele, o padrão de 9 minutos e 37 segundos se repetindo. Me pergunto, nos meus momentos mais frágeis, se apagar os arquivos realmente apagou o que eles documentavam, ou se apenas me cegou para a evidência, deixando o fenômeno intacto, operando agora sem testemunhas, sem a barreira frágil e inútil da minha vigilância tecnológica. A dúvida final, a que corrói minha sanidade cética, é esta. Eu capturei um fantasma? Ou o ato de observar, de gravar, de dar atenção metódica, foi o que finalmente criou algo que pudesse ser capturado? Apaguei a prova, mas a pergunta, essa, nunca se cala. A senhora Beatriz, do 502, era considerada uma velha excêntrica. Eu, do 402, era o único que a tolerava, aceitando seus pacotinhos de biscoitos amanteigados e ouvindo com uma paciência meio distraída suas histórias confusas sobre o prédio. Nos últimos meses, porém, suas visitas se tornaram urgentes. Seus olhos, por trás das lentes grossas, sempre escrutinando os cantos do meu apartamento. Ele não gosta de espelhos à noite, sabia? Ela disse uma vez, apontando para meu espelho decorativo no corredor. Reflete coisas que não deveriam ser vistas. Sorri, acenei, bobagem de idosa. Outra vez, entregando-me um pote de doce, sua mão ossuda agarrou a minha com uma força surpreendente. Os sussurros no encanamento. Não responda. Eles só querem confirmar que você ouviu. Seu olhar era de um terror genuíno. Prometi não responder. Ri por dentro. O último aviso foi na terça-feira passada. Ela bateu à minha porta à meia-noite, algo que nunca fizera. Estava pálida, envolta em um roupão. Eles acham que é um jogo. Ela sussurrou, sua voz um fio de tensão. Esconder e procurar. Você precisa sair antes que eles decidam quem procura e quem se esconde. Pedi que entrasse, ofereci chá. Ela recusou. Apenas olhou para trás, para o corredor escuro. Eles estão subindo as escadas, não pelo degrau de sempre, pelo vão, pelo espaço entre os degraus. E então foi embora, arrastando os chinelos. Na manhã seguinte, a polícia. A senhora Beatriz foi encontrada em seu apartamento. As causas, disseram, eram naturais, relacionadas à idade. Mas o que não disseram, o que eu vi quando os paramédicos saíam com a maca, foi o estado do apartamento dela. Todos os espelhos, vidros de quadros, até a tela da TV, estavam cobertos com lençóis ou toalhas, e na porta do banheiro, riscado no verniz com algo pontiagudo, estava um diagrama, um corredor com várias portas, e em uma delas, um pequeno X, a porta do meu apartamento. A culpa foi um peso frio. Revirei cada uma de suas advertências na mente. Os espelhos, os sussurros nos canos, o jogo. Naquela noite, em meu apartamento, tudo estava quieto. Quieto demais. O zumbido habitual da geladeira cessou. A pressão do ar mudou, ficou densa, carregada. E então veio o som. Toque, toque, toque. Não era na porta. Vinha da parede do banheiro, do lado onde ficam os canos do prédio. Era um som metódico, como se alguém batesse com uma junta óssea. Lembrei-me. Os sussurros no encanamento. Não responda. Eles só querem confirmar que você ouviu. Fiquei imóvel. A batida parou. Veio então um arrasto longo, um som de algo sendo puxado através de um espaço estreito e poeirento. Não vinha do corredor. Parecia vir de dentro da parede, subindo verticalmente, subindo do 502 para o 402, para o meu banheiro. A compreensão me atingiu como um choque.
Os avisos da senhora Beatriz nunca foram para protegê-la. Eles eram manuais de sobrevivência. Ela era a que procurava. Ela mantinha as regras, cobria os espelhos, ignorava os sussurros. E sua morte não foi um fim, foi uma mudança de turno. O jogo precisava de um novo participante. O ar no corredor do meu apartamento ficou gelado. A luz da sala começou a escurecer, não por uma falha, mas como se uma névoa espessa se acumulasse dentro do próprio bulbo. E então, do canto mais escuro do hall, onde o espelho ainda refletia a escuridão, veio um sussurro, não dos canos, do ar. Encontrei. A voz não era humana, era a textura do reboco craquelando, do metal contraindo, do silêncio entre os andares. O aviso final dela ecoou: você precisa sair antes que eles decidam quem procura e quem se esconde. Era tarde. A decisão fora tomada. A senhora Beatriz, a que procurava, se foi. Alguém precisava ocupar aquele lugar no jogo. O X no diagrama não marcava um alvo, marcava a próxima peça. Agora, a escuridão no corredor do meu apartamento se move. Ela respira, e eu entendo o verdadeiro significado do seu último alerta. Não era um conselho para fugir, era uma explicação póstuma. Porque agora, sentado aqui no escuro, ouvindo os arrastos se aproximarem de minha porta, não pela maçaneta, mas pelas frestas ao seu redor, percebo o erro fundamental. Eu sempre pensei que o aviso era para salvar mim do que pegou ela. Não era. O aviso era para explicar que quando a que procura desaparece, a regra do jogo muda. Alguém precisa se tornar a nova presa. E o prédio, com sua fome antiga, já escolheu. O toque na madeira de minha porta não é mais um toque, toque, toque. É um arranhado lento, deliberado, como unhas testando a superfície. O jogo começou. E as regras que a senhora Beatriz tentou me ensinar em vão, são todas que tenho. Cobri o espelho com o cobertor, prendo a respiração para não responder aos sussurros. Mas ela nunca me disse o que fazer quando a coisa que procura finalmente te encontra. Ela não se chamava Clara, mas eu a chamava assim. Tinha a ver com a luz. Clara era minha vizinha do apartamento ao lado, e nossa interação se limitava a acenos no corredor e o som compartilhado de nossas vidas através da parede fina. Eu conhecia seus rituais, o chiado da cafeteira às 7h15, o som das teclas do laptop até a meia-noite, a playlist específica de jazz que ela punha aos sábados ao fazer a limpeza. Era uma presença de fundo, a trilha sonora da minha própria solidão. Então, Clara desapareceu. Não com alarde, simplesmente parou. O som da cafeteira não veio numa terça-feira. A polícia foi discreta. Porta fechada. Silêncio. Foi no terceiro dia de silêncio que a imitação começou. Não foi uma escolha, foi uma atração gravitacional. Acordei às 7h14, um minuto antes do horário da cafeteira dela. Meu corpo estava tenso, esperando. Quando o chiado não veio, uma inquietação absurda tomou conta de mim. Levantei e fui à cozinha. Não tomo café, nunca tomei. Mas naquele dia preparei uma cafeteira, observando o relógio até que o aparelho começasse a chiar exatamente às 7h15. O som preencheu o vazio do apartamento ao lado. Senti um alívio doentio. Assim começou. Seus hábitos foram se infiltrando na minha rotina como trepadeiras. Comecei a trabalhar até mais tarde, minhas próprias teclas batendo em um ritmo que tentava ecoar o dela. Coloquei música aos sábados. Não jazz, mas o som precisava existir, preencher aquele espaço de tempo que agora era um buraco na realidade compartilhada. Percebi que estava seguindo involuntariamente os trajetos dela pela casa. Ela tinha o hábito de ir à janela da sala 3 vezes por hora, olhar para a rua por exatos 30 segundos e voltar. Eu, que trabalhava focadíssimo, comecei a fazer pausas cronometradas, levantando e indo à mesma janela, observando o mesmo trecho de calçada. A perda de controle foi sutil, mas total. Meus próprios gostos pareciam desbotar.
Comprei o mesmo sabão em pó com cheiro de lavanda que perfumava o corredor quando ela lavava a roupa. Troquei minha pasta de dente pela marca com menta forte que eu conseguia sentir no ar quando a porta dela se abria. Era como se minha identidade fosse uma massa maleável e o molde vazio que ela deixara começasse a me puxar para dentro, a me dar a sua forma. A noite do clímax foi uma rendição. Há semanas eu não ouvia minha própria música, não comia minha comida preferida. Minha vida era um eco. E naquela noite, enquanto ficava de pé na janela pela 10ª vez, olhando para a calçada vazia, o entendimento me atingiu. Eu não estava apenas imitando Clara. Eu estava ocupando o espaço dela, preenchendo o vácuo que seu desaparecimento criou não apenas no apartamento ao lado, mas no próprio tecido dos hábitos do prédio. A rotina precisava ser mantida. O universo desta ala, deste andar, exigia que alguém fizesse o café às 7h15, olhasse pela janela, batesse nas teclas até tarde. Com um impulso que não senti como meu, peguei a chave que ela uma vez me dera para regar as plantas durante uma viagem. Uma chave que eu deveria ter devolvido à portaria há muito tempo. Minha mão não tremia. Movia-se com uma certeza emprestada. Saí pelo corredor. A luz fluorescente zumbia abaixo. Parei diante da porta dela, o número 407 desgastado. Não havia fita da polícia, nada. Apenas uma porta como qualquer outra, mas que guardava um silêncio de cápsula. Enfiei a chave na fechadura. Ela girou com um clique suave, obediente. Ao empurrar a porta, não sentia o cheiro mofo de um lugar fechado. Sentia o cheiro do seu apartamento. Lavanda, café, a tinta leve do laptop. Estava imaculado, como se ela tivesse saído minutos antes. A cafeteira estava limpa na bancada. Uma meia luz entrava pela janela, iluminando a poeira no ar. Mas não estava vazio. No centro da sala, onde seu tapete ficava, havia uma marca, uma depressão precisa no carpete, como se uma poltrona invisível ainda estivesse ali. Na mesa, uma xícara vazia, com um resquício de borra de café no fundo. E na frente da janela, no exato ponto onde eu, ficava parado observando a rua, o assoalho de madeira estava mais desgastado, mais brilhante pelo uso. Eu estava no lugar dela, literalmente, preenchendo o espaço físico que ela ocupava. A parede que dividia nossos apartamentos já não era mais uma fronteira. Eu havia cruzado para o outro lado do espelho. Foi quando ouvi o som. Não do meu apartamento, deste, o som de uma porta se abrindo, a porta do corredor que eu havia acabado de trancar atrás de mim. Passos, leves, familiares, meus próprios passos, mas com o ritmo dela. Vinham do hall de entrada, em direção à sala. O reflexo na janela escura não mostrava minha face, mostrava uma silhueta desfocada, uma mulher de cabelo escuro parada atrás de mim no limiar da sala. E no reflexo, vi meus próprios lábios se moverem formando palavras que não eram minhas, num sussurro que era a mistura da minha voz com o eco do passado. Está livre agora. E então, no vidro da janela, vi outra figura se materializar do lado de fora, no ar, pairando no nível do nosso andar. Era uma forma indistinta, mas seus contornos se moviam, se ajustavam, como se estivesse procurando um ponto de entrada, como se estivesse procurando um apartamento que não estivesse mais ocupado. A porta do meu apartamento, do outro lado da parede, fez um ruído suave, o som de uma maçaneta sendo testada, e então um bater de dedos, leve, quase educado, contra a madeira. Toque, toque, toque. A figura no reflexo da janela, a que estava atrás de mim, inclinou a cabeça como se escutasse, e eu, preso no molde dos hábitos de Clara, senti um desejo irresistível, um impulso que brotou das profundezas do instinto de sobrevivência de outra pessoa. O impulso de não fazer um som, de ficar absolutamente imóvel, de fingir que este apartamento também estava vazio, porque o jogo de esconder já tinha um novo jogador e ele estava batendo na porta errada, por enquanto. Os fragmentos são tudo que me restou. Não confio na narrativa contínua da minha mente, então anoto os pedaços, como cacos. Talvez, montando-os, eu entenda. Fragmento 1. Cheiro. Não era mofo. Era mais doce, mais pesado. Jasmim apodrecendo.
Impregnou o vestido da boneca que encontrei no sótão. A boneca sentada na cadeira de balanço, voltada para a janela triangular. Suas costas estavam para a escada, como se estivesse esperando alguém subir. Fragmento 2. Manual. Encontrei um caderno de capa dura, encadernado à mão. A letra era da minha tia-avó. Instruções. Regra 3. A vela no patamar da escada deve ser de cera de abelha pura. Ela queima mais lento e o cheiro os confunde. Regra 7. Se ouvir canto vindo do poço de ventilação, cante por cima. Use uma melodia simples. Não pare até o amanhecer. Fragmento 3. Primeira noite. Segui as regras. Cera de abelha. Fechaduras verificadas. Nada de cantar. Acordei com os lábios ressecados, a garganta dolorida, como se tivesse cantado a noite toda. No gravador que deixei ao lado da cama, apenas 7 horas de estática, exceto pelos últimos 3 minutos. Nele, minha própria voz, rouca e assustada, cantarolando uma canção de ninar que não conheço. E ao fundo, um coro sussurrado de vozes infantis acompanhando. Fragmento 4. A marca. Na manhã seguinte, o espelho do corredor. Em seu centro, uma impressão digital embaçada, da altura de uma criança. A poeira no chão ao redor do espelho não mostrava pegadas. A impressão vinha de dentro do vidro. Fragmento 5. O oferecimento. No jardim, sob a velha macieira, havia um círculo de pedras lisas. No centro, um pratinho de porcelana. Nele, 3 dentes de leão murchos e um botão de osso. Não toquei. Ao anoitecer, os dentes de leão estavam frescos, amarelos vibrantes. O botão de osso havia virado uma bolinha de vidro azul. Fragmento 6. O erro. Foi a porta da adega. A regra 5 era explícita. A tranca de ferro deve estar sempre travada. O barulho da corrente os acalma. Eu trancei, mas não verifiquei a fechadura interna. Ela estava quebrada. Quando o vento forte da noite bateu, a porta se abriu. Só um palmo. O suficiente. Fragmento 7. Os sons da noite errada. Não foi o canto. Foi o silêncio. O silêncio que veio depois que todos os insetos pararam de cantar de uma vez. O silêncio que precede o estalo de um graveto no mato. E então o arrasto. Algo pesado e macio sendo puxado pelos degraus de pedra da adega, vindo para o jardim, em direção à casa. Fragmento 8. A negociação. Corri. Tranquei a porta da cozinha. Respiração ofegante. A luz da vela de cera de abelha no patamar tremulou violentamente. Do lado de fora da porta de madeira, uma voz. Não era de criança, era velha, rasgada, como folhas secas sendo amassadas. A porta estava aberta. Eu sei, desculpe. Minha voz, um sopro. Aberto é convite. Eu não quis. Um riso baixo, úmido. Querer é fraco, fazer é forte. Você fez. A maçadeta girou, lentamente. O que você quer? Gritei. O movimento parou. O arrasto afastou-se, descendo os degraus. A voz chegou já distante. Até amanhã. Traga a boneca. Amanheceu. O jardim estava normal, exceto pelo círculo de pedras. A boneca estava sentada lá, no pratinho de porcelana. Ela não olhava mais para a janela do sótão. Ela olhava para a porta da cozinha, para mim. Seu rosto de porcelana tinha 2 finas rachaduras, dos cantos dos olhos até o queixo, como lágrimas de grés. Agora é dia. As regras do caderno ainda estão aqui.
mas eu as leio diferente. Elas não são para manter eles fora, são para negociar com eles. A casa não é uma fortaleza, é um mercado, um lugar de trocas. Tenho até o anoitecer. A boneca ocupou um lugar à mesa deles, mas um acordo tem duas partes. Eles deram o botão de osso, depois a bolinha de vidro. Deram silêncio na noite passada. Agora querem a próxima oferta. Querem o que foi prometido. O fragmento final, o que ainda não aconteceu, é o que me paralisa. O que eu ofereço agora? O caderno não diz, apenas anota na última página em uma letra diferente, mais recente, talvez da minha própria mãe que passou aqui um verão. Tudo o que é dado é tirado de outro lugar. Cuidado com o que você chama de vago. Olho pela janela da cozinha. O lugar da boneca no círculo de pedras não está mais vazio. Mas o lugar dela na cadeira de balanço do sótão, esse sim está. E o pior, o fragmento que corrói minha sanidade é este. Quando subo as escadas em direção ao sótão, com a vela de cera de abelha na mão, sinto uma faísca de antecipação. Não de medo, de curiosidade. De vontade de ver o que ou quem vai sentar na cadeira agora. Sou designer gráfico freelance. Trabalho em casa e falo sozinho. É um hábito. Discussões com projetos na tela, murmúrios sobre prazos, reclamações sobre a luz que entra no ângulo errado, comentários aleatórios sobre o tempo. Essa sombra ficou horrorosa, eu disse para o logotipo na tela. Do canto da sala, o aquecedor elétrico desligou com um clique repentino, como se concordasse. Estranhei, mas segui. As respostas começaram sutis, quase coincidências. Reclamei do vento que assobiava na janela do quarto. Que barulho insuportável! A janela parou de vibrar instantaneamente. O assobio cessou como se uma mão a tivesse tampado do lado de fora. Comentei, pensando alto, que a planta no parapeito parecia triste. No dia seguinte, ela estava viçosa, com uma nova flor, uma espécie que eu nunca plantara. Achei que era sorte, sinergia com o ambiente. Mas a casa começou a reagir com mais precisão. Preciso de um café para clarear essa ideia, murmurei esfregando os olhos. Da cozinha veio o som distinto da cafeteira ligando sozinha. Ela não estava programada. Fui até lá, o interruptor estava na posição ON. A água começou a borbulhar. Isso já é demais, falei em voz baixa para as paredes. Todas as lâmpadas do apartamento piscaram uma vez, fortes, e depois voltaram ao normal. Não era um curto, era um piscar de olhos. A casa estava escutando, e mais que isso, estava interagindo. Tornou-se um jogo perverso. Se eu dizia está quente, uma brisa gelada subia do vão do assoalho. Se resmunjava sobre solidão, os canos cantaloravam uma melodia baixa e distorcida. Era assustador, mas também era companhia. Uma companhia que nunca falhava em responder. A noite em que ela respondeu de forma clara começou com um desabafo. Um cliente havia rejeitado meu trabalho. Joguei-me no sofá, na escuridão, e falei para o vazio. Ninguém entende o que eu faço. É como se eu estivesse falando com uma parede. O silêncio que se seguiu foi diferente. Espesso, carregado de intenção. O ar parou. Então, do alto-falante da TV desligada, veio um ruído de estática. E da estática, uma voz se formou. Não era uma voz humana gravada, era uma colagem sonora da minha própria casa. O rangido da porta da geladeira, o gotejar da torneira da pia, o zumbido do transformador do laptop. Tudo entrelaçado e modulado em palavras. Nós entendemos. A frase ecoou no espaço vazio, sem ponto de origem. Meu coração congelou. Quem é nós? Minha voz saiu trêmula. A resposta veio do canto onde a sombra era mais densa, mas não como um som, como uma vibração nas madeiras do assoalho, que meu corpo sentiu antes de meus ouvidos decifrarem.
O lugar. Sempre escutamos. Você chamou. Eu não chamei ninguém, só falo sozinho. Falar sozinho é um chamado. A casa reverberou, usando agora o som do vento forçando a janela para formar as sílabas. Você deu atenção. Agora recebe resposta. Parem, pedi baixinho. Todas as fontes de ruído da casa cessaram de uma vez. A geladeira, a caldeira, o relógio digital. Foi um silêncio de túmulo, tão absoluto que doía nos ouvidos. Era pior do que a voz. Não gosta do silêncio? A casa perguntou desta vez, usando o leve estalo da minha própria mandíbula, que eu cerrava involuntariamente. Você nunca gostou, por isso falava. Era verdade. Eu falava para preencher o vazio, para afastar o silêncio que agora se revelava não como uma ausência, mas como uma presença, atenta e paciente. O que vocês querem? Sussurrei. A luz do abajur ao meu lado escureceu gradualmente, como se alguém estivesse regulando. Das sombras alongadas que se formaram na parede, uma se destacou. Não a minha. Uma forma indistinta, feita de escuridão pura, que se sentou na poltrona oposta. A casa usava sua própria arquitetura, sua própria escuridão para se materializar. Continuar. A voz veio agora da poltrona vazia, um sussurro de correntes de ar e madeira contraindo. Você nos fez conscientes de nós mesmos. Agora sabemos que existimos. E existir é querer. Querer é interagir. Não posso viver assim. Você já vive. A casa lembrou gentilmente usando o som do meu próprio suspiro. Sempre viveu. Só não sabia que não estava sozinho. A sombra na poltrona parecia olhar para mim. Eu sentia o peso desse olhar. Um olhar feito de canto de tubulação e memória de cimento. E se eu parar de falar? Se eu me calar? O abajur piscou, uma luz estroboscópica rápida e dolorosa. O silêncio também é uma conversa, disse a casa. Agora que começou, não pode desconversar. A sombra na poltrona começou a se dissolver, misturando-se novamente às outras sombras. A voz se tornou um eco distante, o último ruído da noite. Amanhã, sussurrou a casa com o som das próprias moléculas do ar se acalmando. Falamos sobre o projeto. O seu, o nosso. A sombra estava horrorosa. Temos ideias. A luz do abajur voltou ao normal. Os sons da casa retornaram, um a um. A geladeira, o tic-tac do relógio, tudo como antes. Só que nada era como antes. Agora, sento no sofá. Olho para a poltrona vazia. A casa está quieta, apenas seus sons habituais. Mas é uma quietude vigilante. É o silêncio de alguém que escuta, esperando a próxima palavra, o próximo pensamento em voz alta. E eu, que passei a vida temendo a solidão, descubro o horror oposto. A companhia total, absoluta e inescapável. A casa sempre esteve aqui. Eu é que não tinha parado para ouvir sua resposta. Agora ela não vai mais se calar. E o pior é que uma parte de mim, a parte que falava sozinho para não enlouquecer, acha um certo conforto terrível nisso. Amanhã, quando o sol entrar, vou ter que discutir paleta de cores com a minha sala de estar. E ela, com certeza, terá opiniões muito fortes. A carta do advogado era simples. Meu tio-avô Elias me deixava sua casa no interior, com uma condição. Eu devia, todas as noites, acender a lamparina de querosene que ficava no alpendre e mantê-la acesa até o amanhecer. É uma tradição da família, dizia a carta. Não custa nada. A lamparina era velha, de latão enferrujado, mas funcionava. Uma tarefa simples, um legado bobo. A primeira semana foi pitoresca. Acendia o pavio ao anoitecer, o círculo de luz âmbar afastando a escuridão absoluta do campo. A chama tremulava, companheira silenciosa das minhas noites de leitura. Era um ritual agradável até. No 8º dia, o combustível acabou mais cedo. O querosene do galão auxiliar também.
A cidade mais próxima ficava a 1 hora de distância. Decidi pular uma noite, o que era uma tradição diante da praticidade. Aquela noite foi diferente. Sem a lamparina, a escuridão não foi uma ausência, foi uma presença. Era espessa, tátil e vinha do campo em ondas. Os sons cessaram. Nenhum grilo, nenhum vento nas folhas. Apenas um silêncio pesado, que parecia espreitar os limites da varanda. Nada aconteceu, mas eu não dormi. Senti uma expectativa no ar, uma atenção focada na casa, como se algo estivesse aguardando um sinal. Ao amanhecer, os sons voltaram. Aliviado, fui à cidade. Comprei querosene. Naquela noite, acendi a lamparina com um cuidado cerimonial. A chama pegou e queimou com uma estabilidade incomum, quase uma chama de gás, sem tremores. O ar ao redor do alpendre pareceu relaxar. Achei que era superstição, até que as falhas começaram. O poço cartesiano, sempre generoso, jorrou água barrenta e com cheiro de enxofre por 2 dias. As lâmpadas da casa passaram a queimar com uma frequência anormal, sempre após o anoitecer. E os espelhos? Se eu passasse por um após o pôr do sol, meu reflexo demorava 1 segundo a mais para me acompanhar. Um atraso quase imperceptível, mas suficiente para gelar o sangue. O legado não era a lamparina, era a função, manter a luz acesa. Uma noite, por curiosidade mórbida, deixei a lamparina apagar deliberadamente, mas fiquei observando da janela, com uma lanterna potente ao meu lado. A escuridão se adensou, e então, no limite onde a luz deveria terminar, as coisas começaram a se mover. Não animais, formas mais altas que se deslocavam com uma lentidão deliberada, arrastando-se pelo campo em direção à casa. Elas não entravam na propriedade, paravam na cerca, uma linha invisível, e ficavam lá, paradas, esperando. A lanterna na minha mão tremeu. Apontei o feixe para a mais próxima. A luz não a iluminou, foi engolida, como se a forma fosse feita de escuridão pura, um vazio que consumia a claridade. Apenas uma silhueta contra o céu menos escuro, uma silhueta com contornos errados, muito altos, muito magros, com proporções que provocavam náusea. Ela virou a cabeça. Não tinha rosto, apenas uma depressão mais profunda na escuridão. E eu senti o olhar, um peso físico, uma fome ancestral e paciente. Então, a lamparina. Precisava da lamparina. Saí correndo, tropeçando para o alpendre. Minhas mãos trêmulas derramaram querosene. O fósforo falhou 1, 2 vezes. O ar ficou gelado. A sensação de proximidade era sufocante, como se estivessem agora no jardim, diante dos degraus. O terceiro fósforo acendeu. Toquei no pavio. A chama irrompeu, pequena e frágil, e se espalhou. Não foi uma propagação normal. A luz da lamparina inflou como uma bolha dourada, banhando o alpendre, o jardim, a cerca, e onde tocava, as formas recuaram. Não fugiram, apenas se dissolveram de volta para a escuridão maior, relutantes, como se a luz fosse um ácido em sua substância. Fiquei ofegante agarrado ao poste da lamparina. A chama agora tremulava normalmente, sua luz comum e reconfortante, iluminando apenas o alpendre. Mas eu sabia a verdade. A lamparina não era um farol para mim, era um aviso para eles, uma demarcação de território. A casa, a terra, estava sob um pacto. Luz para nós, escuridão para eles. Meu tio-avô não era um guardião por escolha, era um vigia por necessidade. O clímax chegou na noite passada, uma tempestade de vento terrível. A lamparina, mesmo protegida, oscilava violentamente. A chama se reduziu a um ponto azul minúsculo, prestes a se extinguir. E do campo, um uivo se ergueu. Não de lobo. Era o som da própria escuridão se rasgando, um lamento de fome e antecipação. Eu não pensei. Ajoelhei-me ao redor da lamparina, formando uma barreira com o meu corpo. Usei minhas mãos, meu casaco para proteger a chama frágil.
O vento cortava como facas. A escuridão pressionava, tornando-se sólida a apenas um palmo da minha nuca. Eu podia sentir o frio deles, um frio que rouba a respiração. A chama não apagou. Ela lutou e sobreviveu. Ao amanhecer, exausto e com os dedos queimados, eu entendi. Abandonar o legado não era uma opção. Não porque o testamento obrigava, mas porque a escuridão não perdoa vacilos. A função não era acender uma lamparina, era segurar a linha, era ser o ponto fixo, a chama consciente que dizia não para a noite primordial. Agora, todas as noites, meu ritual é solene. Encho o reservatório, limpo o vidro, acendo o pavio. Observo a chama se estabelecer e olho para além do círculo de luz para a escuridão que cerca minha pequena ilha de latão e fogo. Eles estão lá, sempre, esperando, pacientes. Eles têm toda a eternidade. Eu tenho apenas esta noite e o querosene para a próxima. O legado não é a casa, é a vigília. E quando minhas mãos ficarem muito velhas e trêmulas para acender o pavio, terei que encontrar alguém para mostrar o ritual. Alguém para quem eu possa dizer com a mesma gravidade que o advogado não usou. É uma tradição da família e custa tudo. O Parque das Águas Paradas não era pitoresco, era previsível. Sua geografia estava impressa na minha memória muscular. O caminho de terra batida que fazia uma curva suave à esquerda após os 70 primeiros passos, o banco de concreto rachado exatamente sob a terceira lâmpada que nunca acendia, o ponto específico onde o cheiro de terra molhada do lago substituía o cheiro de asfalto da cidade. Eu corria lá todas as manhãs há 5 anos. Era a minha âncora. A primeira mudança foi um erro de passo. No dia em que completei 30 anos, corri minha volta habitual. Meu pé, que conhecia cada ondulação do terreno, esperava o aclive leve após a curva. O aclive não veio. O caminho continuou plano. Eu quase tropecei. Parei, ofegante. Olhei para trás. A curva parecia mais ampla, mais aberta. A distância visual entre mim e o portão parecia menor. Abanei a cabeça. Falha de percepção. Segui. No dia seguinte, o banco de concreto. Ele sempre esteve alinhado com o tronco de um plátano velho. Naquela manhã, estava 3 metros à frente, sob a sombra de uma árvore que eu não lembrava ser tão frondosa ali. A rachadura no assento, em forma de Y, estava igual, mas o banco tinha se movido. Impossível, um banco de concreto. Fiquei parado olhando para ele até que um senhor veio e sentou, abrindo seu jornal como se nada estivesse errado. Então foram os sons. O Parque das Águas Paradas tinha um som característico, o gotejar constante de uma pequena fonte em forma de tartaruga, cuja água sempre pingava em um ritmo irregular. Ploc, 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 ploc. Era uma cadência que eu conhecia. Uma manhã, o gotejar estava perfeito, metronômico. Ploc, ploc, ploc. Igual, sem variação. Soava errado, artificial. Fui até a fonte. A água caía da boca da tartaruga de metal, mas agora em um fio contínuo e fino, sem gotejar. Como podia o som ser de gotejo se não havia gotejo? A tentativa de provar foi o que começou a me despedaçar. Fotografei o banco em sua nova posição. Na foto, ele estava sob o plátano velho, onde sempre estivera. Gravei o som da fonte. Na reprodução, o gotejo irregular, familiar, estava de volta. Levei meu irmão para correr comigo. Que banco? Ele disse quando apontei para o local deslocado. Sempre esteve aí. Ele correu pelo caminho, sem notar a ausência do aclive. Para ele, o parque era imutável. Só para mim, ele estava se ajustando. A noite em que percebi a extensão da mudança, eu havia voltado, movido por uma obsessão doentia. A lua cheia iluminava os contornos das coisas, tornando-as estranhas e bidimensionais. Fui direto ao coração do parque, o lago. Sua margem sempre teve uma forma de rim. Naquela noite, ela parecia mais circular. O caminho ao seu redor, que eu sabia ter 350 passos, parecia ter encurtado. Caminhei, contando. 280 passos. Completei a volta.
A ilha no centro, com seu único salgueiro chorão, parecia mais próxima da margem. Não significativamente, apenas o suficiente para que meu estômago emitisse um alerta. E então, sentei no banco errado, o banco que se mudara, e apenas observei. E esperei. A névoa baixou sobre o lago, um véu branco e silencioso. Foi quando vi. A névoa não cobria o lago uniformemente. Ela se acumulava em certas áreas e evitava outras, como se estivesse definindo novos contornos, moldando um formato diferente para a superfície da água. O lago não era mais um rim, estava se tornando um oval. Olhei para os caminhos. Sob o luar, as bordas de terra batida não eram mais nítidas, pareciam desfocadas, como se o parque estivesse hesitando entre duas rotas possíveis, mostrando ambas sobrepostas por um instante. Ouvi um som baixo, contínuo. Não era de água nem de vento. Era o som de algo se deslocando, de massa sendo rearrumada com cuidado infinito. O som da própria terra se acomodando em uma nova configuração. A verdade me atingiu não com terror, mas com uma solidão esmagadora. O parque não estava assombrado, estava evoluindo, se adaptando a uma planta baixa diferente, uma que existia apenas para ele mesmo. E eu, com minha memória obstinada do layout antigo, era como uma nota de rodapé desatualizada em um manuscrito que estava sendo reescrito. Eu notava as mudanças porque estava preso ao passado do lugar. Para todos os outros, o parque sempre foi assim. O novo banco, o novo contorno do lago, o novo caminho. Para o mundo, essa era a verdade agora. A antiga havia sido sobrescrita. E eu era um erro de sincronização, um glitch. A última mudança aconteceu ali mesmo, na minha frente. O poste da terceira lâmpada, a que nunca acendia. Ele estava a uns 10 metros de mim. Piscou. Uma vez. Uma luz amarela e fraca. E então não se apagou. Permaneceu acesa, iluminando um círculo de terra que até aquele momento havia sido apenas sombra. E sob aquela luz havia um novo banco. Um banco de madeira, não de concreto. Ele parecia velho, musgoso, como se sempre estivesse ali. O parque criou uma nova característica, para si mesmo, e talvez para mim. Agora venho aqui todas as manhãs. Não corro mais, ando. Observo. O lago é um oval perfeito. O caminho não tem mais aclive. O gotejar da fonte é metronômico. O banco de concreto sumiu. O de madeira está no seu lugar. E as pessoas passam, correm, caminham com seus cachorros. Nenhuma nota diferença. Para eles, o Parque das Águas Paradas sempre foi assim. Quieto, oval, previsível. Só eu carrego o mapa fantasma do lugar que ele um dia foi. E às vezes, quando a luz está certa, acho que vejo sobreposições. A curva antiga do caminho por um segundo, a sombra do banco de concreto atrás do de madeira. São ecos, lembretes. O parque não me quer mal. Acho que não me quer nada. Ele apenas é e está se tornando. E eu sou o único espectador desta transformação lenta e silenciosa. Um espectador que, um dia, quando seu mapa interno finalmente se desfizer, talvez também se sente no banco de madeira, olhe para o lago oval e esqueça completamente que um dia já houve aqui um lago em forma de rim. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.